Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Videoaulas FC. Eu sou o professor Júnior do Campo Sombrio e a partir de hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos sobre lógica e programação. Dá uma olhadinha aí. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância da programação. Mas antes de começar, se inscreve no canal e dá um joinha aí no vídeo. Então, galera, como eu estava falando, a gente vai iniciar agora fazendo uma pequena introdução à lógica e principalmente falando um pouquinho da importância da programação. Mas antes da gente começar, eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês. Em alguns momentos, vocês vão me ver olhando para frente, olhando para baixo, olhando aqui para o lado. Por que isso está acontecendo? Porque eu estou com 3 monitores aqui me apoiando nesse processo de gravação desses vídeos. Então, relevem isso, deixem isso para lá, até porque vocês não vieram aqui por conta dos meus lindos olhos azuis, não é verdade? Vocês estão interessados nessa nossa série aqui sobre lógica e programação. Então, vamos começar. Nós temos aqui agora uma frase importantíssima para esse nosso contexto de programação, de Alan Kay, que diz o seguinte: coisas simples devem ser simples e coisas complexas devem ser possíveis. Por que eu escolhi essa frase aqui para o nosso contexto de programação? O que é desenvolver um programa, se não resolver um problema? E esse problema muitas vezes é sim um problema complexo. Então, como é que eu transformo um problema complexo em um problema possível de ser resolvido e principalmente possível de ser resolvido pelo computador? Simplesmente partindo esse problema em partes menores, quebrando esse problema em partes menores e tornando essa tarefa complexa. Naturalmente, muitos programas que a gente vai desenvolver são complexos, mas eu quebro ele em tarefas menores, portanto, tarefas possíveis. Então, como dizia já o Alan Kay, as coisas simples, elas devem ser simples, e as coisas complexas, elas devem ser possíveis. E é nosso papel aqui entender como transformar um problema complexo num problema possível através dessa divisão desse problema em partes menores, em partes possíveis. Vamos falar um pouquinho agora sobre programação? Vamos ver. O que é programar um computador? É difícil programar um computador? E quem pode programar um computador? Para isso, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesses 3 vídeos que a gente vai deixar linkado aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O primeiro deles, esse aí, ele foi produzido pela ONG Code.org e ele começa com essa frase, né? Everybody in this country should learn how to program a computer. Quer dizer, todos nesse país deveriam aprender como programar um computador e aí e segue dizendo que porque essa atividade faz com que a gente aprende a pensar. Essa frase é do Steve Jobs. E nesse vídeo, uma série de gigantes aí da área de TI, como Bill Gates, Mark Zuckerberg e tantos outros, vão dar depoimentos falando justamente da importância de se aprender a programar computadores. O nosso segundo vídeo é da youtuber Julia Jolie, e ela conta uma história bem interessante e inusitada, assim, para tentar demonstrar um pouquinho de que a tarefa de programação não é uma tarefa específica de grandes especialistas. Qualquer pessoa pode programar. Ela é da área de ciências humanas ou da área da saúde, alguma coisa nesse sentido, e ela se envolveu num projeto de iniciação científica na faculdade, onde ela precisava trabalhar com moléculas, enzimas, coisas desse tipo. Só que o laboratório que ela trabalhava, ela era da área de ciências biológicas, da saúde, e o laboratório que ela trabalhava usava um software para automatizar alguns cálculos e tal. E ela teve que aprender a programar esse software para facilitar o trabalho dela na iniciação científica. Então, e ela fala no vídeo dizendo o seguinte, que ela é uma pessoa comum, que não era da área de TI, que não tinha nenhuma iniciação na área de TI, conseguiu aprender e inclusive ganhou prêmios com o conhecimento que ela desenvolveu na área de programação. Demonstrando então mais uma vez de que a atividade de programação não é tarefa de especialistas. E o nosso último vídeo, ele é do professor Rodrigo Gonçalves, da Facamp, muito legal, e ele usa um bonequinho, o Luke, que é um mascotezinho dele, e ele usa o Luke para demonstrar o que é a programação, o que é programar um computador, né? De que modo, de que forma nós podemos programar um computador através de passos simples e, mais uma vez, tornando um problema complexo num problema simples e que pode ser resolvido uma parte de cada vez. Certo? Dê uma olhadinha nesses vídeos aí que vocês vão gostar e vão poder, então, refletir um pouquinho a respeito dessas 3 perguntas. O que é programar um computador? É difícil programar um computador? E mais, quem pode programar um computador? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Esses 3 vídeos vêm
dá essa ideia que a gente está trazendo na tela para vocês agora aqui. Yes, I can. Sim, eu posso. Sim, nós podemos programar. A tarefa da programação, ela não é assim tão complexa. Qualquer pessoa pode desenvolver um algoritmo, qualquer pessoa pode desenvolver o sistema. Naturalmente, começando pelos primeiros passos. A programação não é uma tarefa exclusiva dos grandes especialistas. Nós podemos. E a gente vai ver ao longo dessas videoaulas que através de exemplos simples, através de modelos simples, nós podemos então aprender a programação, aprender principalmente a lógica de programação e entender como que um problema complexo pode ser resolvido de forma bastante simples. Vamos falar um pouquinho sobre lógica? A lógica é a base da programação. É a partir da compreensão da lógica que nós vamos entender de que maneira eu consigo transformar um problema que naturalmente complexo em algo resolvível pelo computador, em algo que a máquina consiga processar. O que é lógica? Lógica é um modo de raciocinar, tal como de fato se exerce. Na lógica natural, ou então lá da filosofia, o estudo que tem por objeto determinar quais as operações que são válidas e quais as que não são, a lógica formal nesse caso, e assim por diante. Lá no final a gente tem o seguinte, isso é conceito do dicionário Michaelis. Para Aristóteles, a teoria da demonstração. Para os lógicos Port Royal, a arte de bem pensar. Para Hegel, a ciência da ideia pura. Para Lyard, a ciência das formas do pensamento e assim por diante. Nos interessa aqui o conceito de que a lógica é a arte de bem pensar. A gente vai se utilizar muito desses conceitos para entender como que um sistema pode ser desenvolvido e, principalmente, como que eu consigo transformar um problema complexo em algo que o computador consiga processar. Mas a gente não vai se aprofundar agora na lógica, isso é só uma palhinha do que a gente vai ver nos próximos vídeos. Eu gostaria então que vocês refletissem nesse vídeo, primeiro sobre a importância da programação e também que a programação não é uma tarefa exclusiva de grandes especialistas. Nós podemos sim programar, nós podemos sim resolver algoritmos, muitos deles inclusive complexos, bastando que a gente se utilize da lógica e da arte de bem pensar. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta no nosso próximo vídeo. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deem um like aqui nesse vídeo e até a próxima.